Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao especial Cultura Caipira. Sou eu, seu amigo Bruno Lois, aqui diretamente do rancho, trazendo para você um pouquinho da cultura do homem do campo, da cultura caipira para você aí do outro lado. E nesse programa especial, a gente vai trazer muita coisa bacana, muita coisa legal. Então fique junto com a gente, tá? Para ouvir as lendas do velho Tião, para ver também as aventuras dos caipiras, as delícias lá da cozinha do rancho, as curiosidades que a gente tem aqui nesse mundo caipira, nesse mundo simplão para você. E para a gente começar, vamos trazer aí um episódio para você do velho Tião, trazendo as lendas urbanas, aquelas lendas urbanas que só você sabe, que só você gosta, aí para você aqui na Mais Mais. Então, solta aí o velho Tião com lendas urbanas. A história da Serra da Petrovina. Diz que um tempo atrás, a história da Serra da Petrovina da cidade grande de Pedra Preta tem grandes histórias para contar. Para vocês que não conhecem a Serra da Petrovina, é uma das belezas naturais aqui da região, uma das nossas belezas naturais da cidade grande de Pedra Preta, e que ela é distrito, fica integrada aqui na cidade grande de Pedra Preta. E que é um lugar muito lindo que vocês precisam conhecer pessoalmente, né? Lá tem várias rochas grandiosas, vários contornos de terras maravilhosas, e você se encanta ao subir esse lugar. Mas tem que subir com muito cuidado e descer com muito cuidado. Mas vamos lá para a nossa história? Como que começou essa história lá no começo? Diz a lenda que diz que tinha uma senhora índia que vivia debaixo daqueles torrão de terra, aonde ficava aqueles montes grandiosos, daquela beleza. Essa senhora era uma curandeira, uma índia que sabia vários mistérios da natureza e que respeitava grandemente a natureza, né? Sempre que precisava de cura, sempre que precisava que fizesse um remédio, sempre que precisava que fizesse alguma coisa, ou que precisasse fazer um parto ou qualquer coisa assim, chamava essa senhora ali, que vivia totalmente sozinha debaixo daquela serra, totalmente solitária. Ela gostava de ficar sozinha, dizia a lenda que ela gostava de ser solitária, porque o pessoal achava que ela era má, que ela era bruxa, mas ela não era uma bruxa, ela era uma curandeira. Ela era uma pessoa que sempre ajudava o pessoal. E sempre a senhora, que se chamava Petrovina, Dona Petrovina, sempre passeava por ali, por aqueles cantos. Os fazendeiros sempre via ela, né, com a sua carroça, né? Que ela ia para a carroça, para cima e para baixo, para buscar as coisas, os matos, para se organizar ali. E ela vivia naquela solidão sozinha, naquela solitude sozinha, né? Mas a Dona Petrovina andava por aquelas matas, andava por aqueles cantos, andava por aqueles lugares, curava, ajudava, sempre séria, com aquela feição sempre séria, né? Sempre séria ali para baixo. Naquela época não tinha essas estradas que tem hoje, que essas estradas mais modernas, tudo asfalteada, não. Eram os triinhos, eram os trechos que se passava para lá e para cá. Era bem mais dificultoso do que hoje. Era bem mais difícil do que hoje as coisas, né? Mas Dona Petrovina, como ela vivia numa terra e protegia aquela terra, né, naquele lugar, a terra dela era muito sediada, porque se dizia que tinha coisa ali valiosa naquela terra, né, que se dizia que tinha grandes coisas, e ela era grande protetora daquele lugar, e ela ficava protegendo, porque as plantas, a natureza, as medicinas, tudo que vivia ali, ela protegia. Tinha uma água muito maravilhosa debaixo daquela serra. E a Dona Petrovina era uma das protetoras daquelas águas. Mas tinha homem-mar que queria posse daquelas águas, que queria aqueles lugares. E Dona Petrovina sempre a protegia. Dona Petrovina sabia das coisas para que não enxergasse ela, para que não se via ela naquele lugar. E os caras queria, né? Como sempre tem o bem e o mar, queria que tirasse Dona Petrovina de lá. Mas Dona Petrovina não tinha como alcançar. Dona Petrovina tinha seus mistérios, aparecia quando queria, desaparecia também quando queria, né? Mas um dia, numa noite, na sua barraca, Dona Petrovina estava descansando. Quando nada mais ofertava, nada mais olhava, via de longe uma menina, lá de longe, enxergava lá do outro lado aquele fogo subindo, aquela fumaça.
Quando for descobrir, era a barraca de Dona Petrovina tinha se queimado. Depois daquele dia, nada mais se soube aonde estava, aonde se via mais a Dona Petrovina. Dona Petrovina sumiu para sempre. Muitos mistérios diziam que tinham em torno daquele lugar. Não se acharam o corpo do Dona Petrovina no meio daquele incêndio, daquele barraco, daquele lugar. Muitos se diziam que Dona Petrovina correu de lá. Outros diziam que Dona Petrovina desapareceu. Outros diziam que Dona Petrovina virou águia e ficava em cima daquela serra sempre a vigiar suas águas, para que não mexia com aquelas águas de lá. Diz que Dona Petrovina tinha seus mistérios. Quando queria se transformar, se transformava. Quando queria proteger o que era seu, ela protegia. E o seu grande mistério e a sua grande força era proteger as terras. Aquele lugar, a Petrovina, era aquele lugar que tinha mistérios escondidos, onde não podia se ver. Tanto é que se tinha uma cachoeira lá, e aquelas águas eram protegidas por Dona Petrovina. Em homenagem a Dona Petrovina, anos passaram, as histórias se contaram, e disseram que a Serra da Petrovina foi chamada por conta da Dona Petrovina. E essa é uma das lendas que se contam lá para aquelas bandas daqueles lugares. Dona Petrovina era muito respeitada pelo pessoal que lá tinha, né? E assim se foi contada a lenda da Dona Petrovina, ou melhor, da Serra da Dona Petrovina, da beleza que se tinha no coração da Dona Petrovina, que era igual a serra, belezura, linda, aconchegante e sempre que nos confortava com aquela beleza natural. Dona Petrovina, como eu falei antes, tinha toda a missão de proteger aquele lugar, e se diz a lenda que até hoje ela protege aquele lugar, a Serra da Petrovina, aquele lugar abençoado, bonito, chiquetoso falar, né? Dona Petrovina sempre está por lá, protegendo seus filhos, que anda por aquele lugar, por aquelas bandas, por aquelas estradas, pelas curvas que às vezes até perigosas. Ela tá por lá, né? E essa é a história, uma das mais lindas histórias das nossas lendas, e da Dona Petrovina, da nossa Serra da Petrovina, uma das nossas belezas naturais, das proximidades, das histórias grandes, das histórias da cidade grande, aqui perto da Preta. A história da Petrovina, Dona Petrovina, essa senhora que deixou tantas histórias em seu legado, de uma lenda urbana que é sempre contada em todo lugar. Eita, nós! Esse é mais um episódio do nosso contador de história. Esse velho Tião com muitas histórias para contar aqui diretamente do rancho, né? Também a gente vai trazer para vocês aqui, ó, eles, Tião, velho Tião com as aventuras dos caipiras aqui, ó, para você no nosso especial Cultura Caipira. Então roda aí, velho Tião juntamente com o Tião com lendas urbanas, mais uma história deles, né, para contar aqui para vocês. Muito, mas muito mesmo por a gente. Pai era um cara muito humilde, que não tinha dessas coisas aí, entendeu? De se preocupar tanto, de querer ser tanto. Não, pai só queria contar suas histórias todos os dias, gostava de sentar lá na casinha velha, lá no rancho pequeno, naquela época era pequeno, hoje é o rancho grande, né? Sempre tinha ali as histórias para contar, gostava de cuidar do pessoal, né? O pai também sabia sempre aquelas ervas de cura que curava o pessoal, né? Sempre tinha uma palavra amiga, as histórias da sua vivência, das suas convivências pelo mundo afora, e a gente tinha que sentar e ouvir. Todos os dias que a gente ia lá pra Painha, a gente gostava de pedir as moedinhas, porque naquela época, né, o doce era 10 centavos, não era tão caro como hoje, as coisas eram mais baratas, a gente vivia com muito mais qualidade, não tinha tanta doença, o ar era menos poluído na nossa época de criança, e a gente gostava muito de jogar futebol, brincar, de esconde-esconde, pega-pega, bete, e vai, entendeu? As brincadeiras de criança que pai sempre admirava. Uma vez nós chegou lá no rancho do Sítio Santo Grande, do Rancho Grande, né? Aí a gente tava jogando bola, até que um dia o pai ficou bravo, a bola caiu lá dentro da casinha dele, o menino pegou nossa bola, rasgou com a faca. Aquele dia, claro que nós ficou triste, né? Mas o pai sempre ia lá e ajudava nós, sempre ia lá e fazia por nós e dava os conselhos gigantescos e grandiosos. E saudade, hein? Saudade da época das nossas infâncias, menino, vou falar pra você, entendeu? O pai sempre sentava, contava as histórias e das vivências pelo Brasil afora.
as histórias dos garimpos, dos garimpeiros, dos pessoal que eles conheceram, como que fazia as coisas. Pai gostava porque gostava de consertar suas coisas antigas, sabe? Sempre pegava ali o seu martelo, batia prego, batia pra lá, batia pra cá. Gostava de sempre inventar, nunca sossegava, sabe? E ajudava o pessoal, andava com aquele seu chapéuzão grande pelas estradas, gostava de cuidar demais dos animais, sempre deixando grandes exemplos e sempre sendo uma pessoa muito sincera, né? Foi assim que ele deixou os valores pra gente. Mas quem sabe mais das histórias e das convivências de Paim é o velho Tião. Velho Tião que sempre senta comigo e conta as histórias. Por isso que eu falo, velho Tião sempre faz lembrar Paim com aquelas histórias antigas, com aquelas histórias boas, né? Eita, nós meninos, eram as histórias, as moedas que eles guardavam, aquelas moedas antigas, aquelas notas antigas, só coisas chiquetosas, né? Guardava ali e contava aquelas histórias pra gente. Já falei pra vocês que lá na casa de Paim tinha um livro que nós não podia ler de jeito maneira. Ele falava que aquele livro ali era um livro, né? Se a gente lisse, a gente ficava doido. Aí eu falei bem assim, não, pai, não pode de jeito maneira. Depois a gente foi descobrir que o livro só tinha piada. Por que a gente não podia ler? Porque naquela época a gente era criança. E tinha umas piadas ali que era bem pesadas, né? Era as anedotas do Pasquim, menino, né? A gente dava risada, bom demais da conta. Pai sempre gostava de guardar as coisas antigas para depois contar as histórias pra gente. E chegou uma época que pai foi ficando mais velho, ia repetindo e repetindo as histórias. E cada vez que ele repetia, a gente sempre chegava nele e falava, pai, você já contou essas histórias pra nós? E ele dava risada, né? Porque diz que quando a gente repete as histórias, é porque a gente tá ficando um pouquinho mais experiente da vida, né? Pai sempre nos ensinava com aquelas histórias misteriosas, chiquetosas, né? Sempre falava umas histórias que eu ficava abismado, né? Ele falava que ele era valente também, entendeu? Eu não sei se era verdade Paim, mas Paim não mentia, né? Falava que enfrentava os homens, enfrentava o pessoal ali nas brigas, não corria de jeito maneira, menino. Até as onças ele falava que enfrentava. Brincadeira à parte, mas Paim deixou as histórias esquetosas para nos contar, menino. E grandes exemplos, entendeu? Aliás, ele foi um grande exemplo que foi deixado para nós, né? Menino, quem se lembra daquele velhinho harto do chapéu grande que passava nas ruas, que encantava com suas histórias, que o pessoal ouvia, né? Sempre o pessoal achava que ele tinha uma magia, né? Que ele guardava, mas a magia que Paim guardava era sempre a sua humildade, né? Vocês lembram aí, ó, dos episódios que a gente já gravava com o Paim, todas as vezes que a gente vinha aqui pro Rancho Grande para gravar com o Paim, ele gostava das nossas histórias, gostava que a gente vinha. E principalmente quando ele fazia aqueles bolinhos gostosos, sem contar aquela carne de panela que ele fazia, menino, que dá água na boca, né? A vizinhança inteira sentia o cheiro e o pessoal sempre queria comer a carne molinha que ficava cozinhando aí por 2, 3 dias. O feijão era cozinhando 2, 3 dias no fogão a lenha, menino. Suas vasinhas sempre areadinhas, né? Aquela coisa mais esquetosa do mundo. Que dega da água na boca, deu até fome agora, hein? Eu vou lá, né? Porque o velho Tião que sabe contar essas histórias. Deixa o velho Tião falar um pouquinho de Paim, porque o velho Tião faz lembrar bastante Paim. Deixa eu ir lá, né? Deixa eu ir lá organizar minhas coisas. Depois a gente conta mais história pra vocês. E essa é a história de um homem que tinha muitas histórias bonitas para contar e contou suas histórias nas suas vivências. E essa é a verdadeira história do verdadeiro contador de história. De um homem que se aventurou pelo mundo e trouxe experiências e grandes histórias para contar. Sua vivência começa lá nos estados de Minas Gerais, lá quando nasceu lá com seus parentaiadas, né? Nasceu numa família muito humilde e muito inteligente e muito esperta. Sua mãe, como sempre, uma verdadeira cozinheira de mão cheia, sempre fazia aquelas comidas no fogão a lenha, né? Aquelas comidas grandiosas, chiquetosas, aquelas especialidades que só ela fazia. Uma das comidas preferidas do Tião era sempre aqueles pão de queijo gostosos que ela sempre fazia no forno do fogão a lenha, aquele forno de barro que antigamente tinha pelas existências, né? Como sempre, aquelas terras escondidas, várias histórias. Como sempre, aquelas terras sempre escondiam várias memórias que era de ser contada naqueles lugares, né? Como sempre, Tião andando por ali com seus irmãos, sempre com as aventuras de criança. Tião foi crescendo, foi ficando mais esperto, Tião foi fazendo as coisas do seu jeito e foi aprendendo cada vez mais que a vida, né? Tião sempre gostava de consertar os brinquedos dos seus irmãos mais pequenos
e sempre gostava de consertar as coisas do pessoal que estava mais perto. Tião foi crescendo, como eu sempre digo e como eu sempre vou dizendo, aprendendo as coisas que a vida foi ensinando. Tião foi consertando as coisas e aprendendo conforme o tempo. Durante muito tempo, foi crescendo e saiu daquelas terras. Foi se aventurar por mundo afora para contar outras histórias e para descobrir também outras histórias. Tião foi um grande aventureiro. Tião foi pescador, Tião foi pesqueiro, Tião também foi tudo que a vida podia ser para sobreviver nesse mundo, né? Só foi aprendendo e contando as histórias por dentro. Tião andou o mundo inteiro, andou o Brasil inteiro, conheceu pessoas, conheceu amores, conheceu apegos e também desapegos, e foi aprendendo tudo conforme era feito, né? Tião se envelheceu conforme o tempo e foi se aventurar por lugares pequenos, foi descansar a sua força, como sempre dizia, né? Num lugar pequeno, numa cidade tão pequena que a gente se achava que era grande, que é a cidade de Pedra Preta, né? Por lá se apareceu, lá pelos meados dos anos 70, 80, 70, por ali, né? E Tião sossegou ali, foi parando, foi observando e foi aprendendo com aquela comunidade cada vez mais, né? Crescendo, viveu a sua vida, as suas vivências, sempre naquela casinha de barro pequena, naquela casinha de barro humilde, aprendendo as histórias e também ensinando para as crianças que ali cresciam as histórias e contando todas as suas vivências pelo mundo. Mas a maior história do Tião era a sua humildade, de ter aprendido conforme a vida, que as coisas simples na vida é que fazia a diferença e que a gente só aprendia dessa forma, era sempre desse jeito, que era a nossa sobrevivência. E foi aprendendo conforme o tempo, Tião foi buscando coisas boas e ensinando também. E a única coisa que ele levou e deixou na memória do povo, que sempre as histórias dele contou, foi que a simplicidade era o caminho de tudo. Que a humildade era o caminho de tudo. Era o caminho das coisas boas. Era o caminho do aprendizado. Eram os caminhos das coisas lindas dessa vida. Ah, se as pessoas tivessem a oportunidade de aprender muito mais com o seu Tião. Ah, se as pessoas tivessem a oportunidade de aprender sobre humildade junto com o seu Tião. Né? A sociedade seria outra sociedade, o mundo seria outro mundo, um mundo cheio de grandiosidade, aprendizado com a humildade, com as coisas boas dessa vida, né? Essa é a história breve de um grande contador de história que deixou as suas histórias na vivência dessa vida. Sua vida virou memória, e memória das mais gostosas, memória das mais boas, a ser contadas, a ser lidas, a ser vivida. Seu Tião foi um grande homem que sempre fez coisas grandes, né? Mesmo vivendo em um lugar pequeno, mas sempre fez grandiosidade, aprendendo e ensinando conforme o tempo, que a humildade era coisa de gente grande, né? História, seu Tião. Eita, nós, bom demais, né? Você sabe que as plantas lá do interior, as plantas caipiras, né? As plantas das pessoas simples mesmo, elas sempre têm alguma coisa para nos mostrar, para nos apresentar, né? As frutas, as plantas. Então a gente traz esse quadro aqui para você. Que planta é essa e para que ela serve, né? As plantas de curas, as ervas de curas, as sementes. A gente quer saber. Então, você do outro lado, vamos interagir junto com a gente? Vamos assistir mais um episódio do Que Planta é Essa? Para você adivinhar e ajudar a gente aqui também na Mais. Então, roda aí, produção. Hoje a gente está aqui no rancho e a gente está começando essa nova série. Né? O nome dessa série é Que Planta é Essa? Que planta, que fruta é essa? E a gente está mostrando essa planta aqui para vocês. Ó. Provavelmente vocês já devem conhecer, vocês devem saber qual é essa planta, tá? Vou estar deixando algumas dicas aqui. Essa planta aqui ela é muito boa e as pessoas fazem ela para dormir, tá? Fazem chá dela para dormir, para se acalmar, né? É muito boa também para pressão, para controlar, né, a pressão. Ela é boa também para outras coisas. Deixem aí no comentário, eu sei que vocês também sabem, para que essa planta aqui ela é boa, né? Ela tem um formato de um capim e ela tem vários nomes, tá? Um dos nomes dela é capim-cidreira. Eu já estou revelando aqui o nome dessa planta. Também é chamado de capim-limão também. Geralmente a gente chama de cidreira, tá? O chá dela é super gostoso, é calmante, né? Você pode misturar ela com limão, com outras ervas também, que ela faz o processo de acalmante. E eu descobri recentemente também que essa planta ela é muito boa para
pro cabelo, para lavar o cabelo, seu cabelo que tá caindo, né? Porque geralmente o nosso cabelo tem muito fungos, bactéria, para quem geralmente usa boné, vive com o cabelo amarrado. Então, um amigo meu falou bem assim, Bruno, ela é muito boa para o cabelo, né? Você lava o seu cabelo normalmente com seu shampoo, com seus cremes, condicionadores, e depois você passa ela e deixa secar. Vai dar uma coceirinha, né? Mas é a retiração da bactéria do cabelo, então ela é muito boa, tá? E essa planta você tem que cuidar, igual essa daqui, ó, ela já tá com um probleminha, que é o tal do furgão, né? Tá vendo? Já tá começando a furgamentar ela. Então o que que eu fiz, por dica do pessoal aí, eu peguei água com fumo, né, e joguei sobre ela, aqui, ó, e aguando ela, né? Quando ela dá assim esse processo, né, de fomentamento, o que que acontece? É falta de água e tempo seco. Então, agora que ela está voltando ao normal, então geralmente ela vai sair esses furgões, né, que a gente está jogando aí no processo. Amanhã novamente eu vou jogar de novo para estar recuperando a cidreira. E a gente também precisa, quando ela dá muito, muito mesmo, gente. Você plantar ela um pouquinho, ela vira aquele tanto de capim. Então você tem que sempre estar limpando ela, retirando ela, né, porque ela dá bastante. E é muito boa, como eu falei pra vocês, é muito boa mesmo, apesar de ser um baita chá, gostoso mesmo, um sabor bom, né? É um grande calmante. Você toma ela é pra dormir mesmo, sabe? E pra que serve aí pra vocês? Como que vocês chamam essa erva? Como que você chama essa planta aí na cidade de vocês, no lugar onde vocês estão? E pra que ela serve? Pra que ela é boa? Coloca aí nos comentários pra gente saber, né? Isso aqui foi mais um episódio dessa série. Que planta é essa? Como é bom, né? Como é bom a gente viver a nossa cultura, reviver a cultura do homem simples do campo, da mulher do campo, do pessoal do mato, do pessoal que traz essa cultura linda pra gente reviver. E que bom que a gente tá tendo essa oportunidade de reviver aqui na Mais Mais, tá? Muito obrigado. E esse foi o nosso primeiro episódio do nosso especial Cultura Caipira. Fique preparado, vai ter muito mais episódios para vocês aqui nesse especial de final de ano do Cultura Caipira, tá? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e continua a nossa programação Mais Mais. Cultura Caipira é aqui na Mais Mais, juntamente com o seu amigo Bruno Lois. Valeu, gente!